pessoal, estamos aqui mais uma vez iniciando na verdade mais um vídeo para nossa atividade no Google Classroom, que mais uma semana iremos trabalhar educação e direitos humanos, certo? Na última semana nós trabalhamos especificamente com relação a alguns direitos das mulheres no decorrer da história, né? E pegamos como foco a personagem Marie Curie, cientista formada em física, certo? E nessa semana nós iremos trabalhar um termo bastante importante, que é educação e direitos humanos com relação ao racismo, certo? Vale lembrar que, de início, não estou aqui tentando defender nenhuma posição política, mas estou apenas trazendo um conteúdo que, ao meu ver, é um conteúdo bastante relevante a ser discutido, ok? Então, antes de mais nada, antes da gente trabalhar o termo racismo, é interessante que nós venhamos definir o que significa, certo? E se a gente for olhar no dicionário, o termo racismo, aqui eu encontrei 3 definições para ele, né? O primeiro diz que é um conjunto de teorias e regras e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças e entre as etnias, na verdade, que significam a mesma coisa. 2. A doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior de dominar outras. E 3. O preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente e que considera, na verdade, essa etnia diferente como inferior. Na verdade, juntando todas as definições, significa dizer que, com relação ao racismo, é algo que surge na sociedade com a hierarquia de raças ou etnias, e com essa hierarquia e essa segregação, essa separação de grupos, a sociedade rotula um determinado grupo como sendo superior ao outro, certo? E daí se cria os preconceitos, certo? Considerando um grupo superior e o outro inferior. Raça, na verdade, como aparece aí na definição, é um termo que apresenta uma conotação da biologia utilizada para classificar os seres vivos. Mas, na verdade, ele é um termo que caiu em desuso. Não se utiliza mais, não se costuma mais utilizar o termo raça, e sim etnia, ok? Então, definindo esse termo racismo, é interessante que nós venhamos fazer um apanhar, uma linha do tempo, na verdade, com relação à história do negro, principalmente aqui no Brasil. Nós sabemos que existem várias histórias com relação ao mundo, mas nós iremos focar nessa videoaula apenas no Brasil, para que a gente não venha se estender muito, certo? Então, quando a gente fala, na verdade, da história do negro do Brasil, nós lembramos rapidamente da escravidão, certo? Que no início começou com a escravidão de índios, e após isso acontece a transição para a mão de obra africana, ou seja, a escravidão de africanos. E isso inicia, né, aqui no Brasil com a chegada desses africanos no continente americano, especificamente no nosso país, certo? Há o termo que a história intitula como diáspora negra. O que significa diáspora? Na verdade, significa dispersão, onde pessoas são forçadas a saírem do seu local, são retiradas, na verdade, do seu local de origem, do seu país de origem, e são enviadas forçadamente para outros lugares, certo? Outros lugares que apresentam outras crenças, outras culturas, outras línguas, outros jeitos e formas de viver. E, na verdade, aqui eu coloquei o termo alta lucratividade, porque, na verdade, esses negros eles eram trazidos como produtos, na verdade, para o nosso continente. Eles eram trazidos para o Brasil, trabalhando aqui no contexto Brasil, para serem utilizados como negociação. Na verdade, muitas vezes eles eram trocados por ouro, por cachaça e por outros materiais. Uma coisa que vale destacar aqui é com relação à quantidade de escravos, né? A gente, quando fala a quantidade de escravos que foram traficados, a gente está tão acostumado a falar isso nas aulas de história que a gente até acaba esquecendo que nós estamos falando de seres humanos como nós, certo? E, na verdade, foi uma quantidade enorme de escravos traficados e trazidos para o Brasil, né? Cerca de 10 milhões de africanos foram trazidos
para o continente americano, deixando o seu local de origem. Eles foram dispersos forçadamente, né, e trazidos como estrangeiros para outros locais, como por exemplo no Brasil. Outra coisa que vale destacar também é a forma com que esse tráfego acontecia. Nós sabemos que não eram das melhores condições, certo? Então, por isso, na verdade, geralmente eles eram trazidos nos porões dos navios e as condições não eram das melhores, e isso implicava, na verdade, em eles adquirirem doenças, né? E muitos deles não conseguiam chegar no outro continente com vida e acabavam morrendo no meio do caminho. Outra coisa também, como eu já falei, é que eles vinham para o continente americano, para o Brasil, na verdade, como produtos em negociação. Como eu falei, eles eram negociados mesmo, trocados por materiais, e eles apresentavam uma alta lucratividade para os senhores, né? Então, trazer um escravo, adquirir um escravo, tomar posse de um escravo, era trazer com ele um instrumento que iria lhe trazer uma alta lucratividade. Outra coisa é com relação à mão de obra africana. Para que eles vinham para o nosso continente? Para quê? Qual era o motivo deles virem para o Brasil? Na verdade, eles vinham para trabalhar, né? No açúcar, os engenhos, nós podemos destacar aí a presença dos escravos trabalhando em engenhos de cana-de-açúcar, no tabaco e no algodão, nas minerações e no café, ok? Outra coisa também com relação à vida dos africanos. Nós sabemos e não podemos retirar da história os castigos corporais. E aí já faz nos lembrar dos 3 P's, né? Que era a peia, o pisa, o pano e o pão. Peia e pisa relacionada aos castigos corporais que eles levavam como punição para algum ato, certo? Os panos que eram utilizados, na verdade, para cobrir seus corpos, cobrir da vergonha, certo? E o outro também com relação ao pão, que representava aí uma alimentação não tão rica em nutrientes, né? Não era uma alimentação das melhores, certo? Podemos destacar também as relações interpessoais, que eram criadas com relação aos senhores, aos donos dos escravos e os escravos propriamente ditos. Nós sabemos que os escravos que se destacavam aí com comportamentos melhores, eles eram elevados a postos, entre aspas, um pouco melhores e com condições de trabalho bem melhor do que o anterior, né? Eles saíam do trabalho forçado e eram levados para as casas dos senhores. Muitas vezes mulheres, por exemplo, trabalhavam como amas de leite, como cozinheiras, acompanhantes das senhoras, né? Com relação a ajudar no levar das crianças e dos filhos. Mas nós também podemos destacar, com relação à história da escravidão, da escravatura no Brasil, a resistência, né, que sempre existiu. Muitos desses escravos, como maneira de resistir à escravidão, fugiam, e com essas fugas eram criados os quilombos, onde nós podemos destacar o quilombo dos Palmares aqui no nosso Brasil, liderado pelo líder Zumbi, as revoltas que muitos faziam com relação até a assassinar os senhores, os abortos como forma também de revolta, como também o suicídio, as religiões que muitas das vezes eles eram forçados a mudarem de religião, deixando e abandonando as religiões da África, né, as religiões africanas, como por exemplo o candomblé, para utilizarem da religião católica. E nós sabemos que eles resistiam, né? Por mais que eles fossem forçados a mudar de religião, na verdade, por trás eles ainda utilizavam da sua religião africana. E aí, quando a gente fala na origem, na verdade, do racismo, nós podemos destacar um termo que está intimamente ligado com esse racismo, que são os estereótipos. O que são estereótipos? Na verdade, são generalizações que as pessoas fazem sobre comportamentos ou características de outros. Ou seja, é aquela imagem que é criada na sua mente como já uma impressão sólida de alguma coisa. Como, por exemplo, quando eu imagino na minha mente aqui uma cobra, já tem rotulado, já tem um estereótipo criado de que elas que são animais, na verdade, pequenos, que rastejam, mas que algumas vezes nos colocam em situações complicadas e até são ofensivas
para nós. Mas quando nós pensamos em coelhinhos, né, nós pensamos em algo dócil, fofinho e meigo. É uma imagem que já está rotulada. E quando a gente traz para o lado do racismo, na verdade, nós criamos muitas das vezes, rótulos, né, com relação a termos pejorativos, né, mais puxado para o lado negativo, onde quando eu penso, por exemplo, com relação ao negro e já começo a associá-lo com a malandragem, a esperteza, né, o roubo, as drogas hoje no Brasil, certo? Nós sabemos que isso na verdade acontece. E desde cedo esse racismo ele é apresentado a nós, bem antes, né, da gente, você que está vendo esse vídeo, ter nascido. Nós sabemos que lá na cultura americana surge já aí a presença de um personagem, né, o Jim Crow, certo? Era na verdade quando brancos eles se pintavam e colocavam nele características de negros, certo? Para animar as pessoas, para trazer um tom de humor nas pessoas. E quando eles faziam isso e na verdade atraíam multidões, eles colocavam e apresentavam o negro como sendo uma figura ridicularizada, certo? Alguém com pouco conhecimento, atrapalhado e ridicularizado na verdade. Aí aqui nós podemos perceber uma semelhança entre um corvo de um desenho animado com esse personagem lá do contexto americano, certo? Na verdade, se a gente for procurar o episódio em que esse corvo ele era apresentado nos desenhos animados, nós vamos poder enxergar uma semelhança, né? Um corvo com as vestes semelhantes a alguém que é malandro, esperto e que gostava de trapacear com as outras pessoas. Um outro personagem que também surge aqui como Kon é, na verdade, uma maneira de comediantes e de pessoas, de artistas atraírem multidões, apresentando também um negro como uma figura ridicularizada, como sendo alguém, né, que após a abolição ter se tornado alguém que não costumava e nem gostava de trabalhar, como alguém que vivesse da vagabundagem, da malandragem, certo? E aqui nós podemos observar, né, algo como se ele estivesse perguntando aí quem foi a figura que criou o trabalho, né, com o ar, dando o ar aí de alguém que não gostava de trabalhar. Outra figura também que ficou famosa nos cinemas e apresentada foi a Mami, certo? Na verdade, ele faz uma relação aqui com mulheres que trabalhavam nas cozinhas dos senhores, certo? E apresenta a figura dessa mulher como sendo alguém gorda, né? Como sendo alguém também de seios grandes, né? Para relacionar com a ama de leite. Alguém que utilizava-se de lenços para cobrir os cabelos crespos e que em sua maioria, nas suas participações nos cinemas, apresentava aí alguém que não era tão dotado do vocabulário do saber, certo? Pessoas aí que se diferenciavam dos brancos, certo? Um outro caso aqui, na verdade, um desenho que foi retirado, porque foi relatado aí que ele apresentava um teor de racismo, foi um episódio, não só esse, vários outros, lá do Pernalonga, certo? Onde o Pernalonga utiliza-se da figura de um jovem negro, né? E que, na verdade, esse Pernalonga consegue trapacear e enganar esse negro, porque também ele era apresentado como alguém, como na primeira imagem, alguém vulnerável, né? Às trapaças, alguém ingênuo, sem informação. E, na verdade, esse Pernalonga ele consegue ridicularizar esse homem. Aqui também, não tanto para o racismo, mas uma outra presença de preconceito, não para o racismo com relação à cor, com relação à etnia, a negro, né? Mas aqui também algo que nós podemos destacar, né? Um episódio que também foi impedido de levar ao ar nas TVs, né? Quando os Simpsons vêm ao Brasil e nele a gente consegue ver vários tipos de preconceitos com relação ao nosso país, como por exemplo, quando eles chegam no Brasil, eles veem uma cidade tomada de ratos, a violência bem alta, pessoas que só pensam e só falam em futebol. E aqui também nós conseguimos ver, né, no Tom e Jerry, a presença de
um estereótipo que se tem com relação a negros, né? Pessoas de pele escura, certo? Com lábios grossos, com cabelos crespos, certo? Então, esse foi a parte que nós falamos aqui sobre os estereótipos e a presença disso no cinema, na mídia como um todo. Aí aqui nós podemos observar um fim do tráfico e o fim da escravidão. Nós sabemos que isso não durou para sempre, entre aspas, certo? Mas nós devemos aí diferenciar o fim do tráfico com o fim da escravidão. Não são coisas que aconteceram no mesmo tempo, no mesmo ano, na mesma época, certo? Os primeiros rumores a se falar com relação ao fim do tráfico aconteceu no Congresso de Viena, lá nos anos 1815, né? Mas não foi totalmente consumado. Depois veio a lei para inglês ver, em 1831, que também não obteve um bom resultado, mas já acontecia as discussões com relação ao fim do tráfico. E o fim do tráfico, na verdade, só foi concluído, só chegou ao fim mesmo no ano de 1850, né, com a lei de Eusébio de Queiroz. E nós sabemos aí que houve uma grande influência da Inglaterra, né, pressionando para que isso viesse a acabar. Nós também podemos destacar aqui como o fim da escravidão as tentativas, né, como por exemplo a lei do ventre livre, né, que dizia que os filhos dos escravos eles poderiam nascer e ter a liberdade, mas nós sabemos que isso na verdade não foi algo que foi concretizado totalmente, porque imagina, o filho nascia, era livre, trabalhava um tempinho para adquirir essa liberdade, mas os pais continuavam escravos. Então, acabava que esses filhos não tinham para onde ir e acabavam permanecendo no mesmo local. Depois nós temos aí em 1885 a lei do sexagenário, onde os escravos, né, quando alcançavam a idade de 60 anos, imagina aí, trabalhavam uma vida e aos 60 anos eles conseguiam sua liberdade. Também foi algo que na prática também não trouxe resultados excelentes. E nós temos aí, em 1888, a Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel, que coloca aí na história, teoricamente, o fim da escravatura aqui no Brasil, tornando o Brasil o último país a abolir a escravidão. E se a gente for perceber, na verdade nós sabemos aqui que em 1888 nós foi colocado um fim na escravidão legalmente, vale lembrar, no Brasil, mas nós sabemos que a situação do negro hoje em dia não continua. Na verdade, não é que não continue, não é das melhores, certo? O negro hoje em dia ainda está sujeito ao racismo, né? Apesar de existir leis, de terem sido criadas leis que punem, na verdade, a prática desse racismo, nós sabemos que aqui no Brasil esse racismo ele ainda acontece de maneira sutil, mas acontece. A prática acontece, como eu falei, de maneira sutil, através de piadas, de brincadeiras e através até mesmo de discursos de pessoas renomadas, né, e conhecidas na mídia. Ainda existem, na verdade, algumas heranças dessa escravatura. Por quê? Porque, na verdade, ainda nós conseguimos enxergar em pleno século XXI a diferença salarial com relação a pessoas brancas e pessoas negras. Isso acontece pelo fato de pessoas negras não ocuparem os mesmos cargos que os brancos. Nós podemos aí destacar e ver que, na verdade, os negros, em sua maioria, eles são em quantidade maior vítimas de homicídios com relação a brancos. E nós vemos a diferença de salários entre brancos e negros, porque na maioria das vezes advogados, médicos, que são intitulados como as profissões que trazem aí um maior salário, né, na verdade são ocupadas em suas maiorias por brancos, certo? Por isso a diferença. Nós podemos ver também que os brancos ainda não são maioria em universidades, certo? E aqui, por final, eu destaco que mesmo assim, mesmo existindo esse racismo, nós conseguimos ver aqui histórias de superação com relação a cientistas e grandes cientistas negros, né? E aqui eu trago alguns para vocês e destaco a presença de Mae Jemison, que foi a primeira mulher negra, né? Ela, como sendo astronauta, ela foi a primeira mulher negra a
ir ao espaço, e nós também trazemos aqui a presença de Neil Tyson, né, que foi conhecido por esse meme alguns anos atrás, e ele foi um astrofísico aí renomado, que para alguns que conhecem já viram, vão lembrar dele aí na série de Cosmos. Então, com tudo isso, nós deixamos aqui uma atividade que vai estar lá no Google Classroom e vocês irão responder, né? Trago aí 2 textos que falam sobre o racismo e eu quero perguntar para vocês que em pleno século XXI, considerando todo o avanço tecnológico, o porquê do racismo ainda continua existindo e ainda resistir, né? E como fazer para combatê-lo, ou o que fazer para combatê-lo. É isso a nossa aula de hoje, breve e rápida, né? E eu espero que ao final disso vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, certo? Compartilhem, curtam e comentem também com relação a temas, porque sabemos que esse canal não será utilizado apenas para atividades do Google Classroom, né? Mas então eu gostaria que vocês deixassem temas que vocês gostariam de ver aqui em discussão no canal. Tchau, beijo e bons estudos!